A parte mais interessante de você criar uma página é talvez a hora de criar as artes. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando a fazer artes, mas dessa vez eu vou fazer melhor ainda. Vamos fazer uma arte incrível aqui, a página da minha querida Gabi Ibrahim, que eu tô com um desafio aí de fazer uma landing page incrível pro projeto dela, que se chama TLBC, e eu precisei bater muito cabeça aqui para chegar numa ideia principal. Então, eu vou utilizar aqui o Photoshop para fazer essa landing page. O primeiro passo, eu vou trazer aqui já o espaço demarcado para a minha página, porque isso aqui me ajuda a ter um guia. Já está aqui nos tamanhos, tudo correto. A respeito de tamanho e tudo mais, eu vou deixar um vídeo aqui explicando, tá? E aí, eu vou então trazer aqui as linhas guias, que é para eu já ficar inteirado a respeito de onde que vão ter os pontos de contato principais. Porque no caso a minha foto principal ela tem que ficar desse lado aqui, que aí eu vou saber exatamente as proporções que eu preciso para colocar ela. Já tenho minha imagem aqui, então estou utilizando aqui o Photoshop. Para você fazer a remoção do fundo é bem simples, você tem várias técnicas, já ensinei outras técnicas aqui no canal também. Então nesse caso eu clico aqui em Remove Background, que aí aqui eu consigo tirar o background utilizando a inteligência artificial do Photoshop, que costuma ser um pouco mais interessante. Tem melhorado bastante, tá? Não está perfeito ainda, mas já é alguma coisa. No caso, eu acho que essa remoção ela não ficou 100%, mas eu vou consertar isso aqui depois. Principalmente porque eu vou trazer uma outra foto aqui para testar como é que ele vai fazer essa remoção, porque eu acho que isso aqui não ficou exatamente como eu queria. Essa foto aqui está um pouco mais interessante, eu vou tirar o background dela, porque nesse caso eu posso também depois fazer uma expansão generativa aqui para poder... Acho que até inclusive eu posso fazer isso antes, né? Vamos fazer isso antes? Então, melhor, né? Vamos fazer uma expansão generativa, porque eu preciso que essa imagem tenha uma longevidade. Volta, uma expansão generativa aqui, porque no caso essa imagem ela precisa ter mais tamanho aí pra gente. Gostei desse fundo aqui, a foto está um pouco escura, mas tudo bem. Vou então juntar as duas aqui, clico com o botão direito do mouse, Merge Layers. Eu vou então voltar aqui para remover o background e vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Bom, nesse caso eu preciso duplicar aqui minha imagem para poder verificar. Eu vou tirar aqui a minha máscara, porque nesse caso eu preciso diminuir aqui. Na verdade é mais fácil mudar a cor disso aqui, né? Colorize aqui. No caso é porque essa imagem está realmente bastante escura. Mas ele conseguiu fazer a questão de uma maneira até bem contextual. Pior que droga. Tá, vamos lá, vamos levar essa daqui. Eu vou convert to Smart Object, mas é porque na verdade ela não tá tão de lado assim. Convert to Smart Object, vou colocar aqui Gabi, que esse é o primeiro ponto. Pra gente criar uma arte de fundo premium. Vou então colocar a imagem dela aqui, vou diminuir esse tamanho. Eu queria uma imagem extremamente pontual que fizesse sentido dentro deste contexto. No caso, até já tem um fundo para essa imagem aqui que seria interessante também. Esse fundo ele não estava de todo ruim, não. Que é no caso esse fundo aqui. Mas no caso, como a gente está falando de uma ambientação que vai levar em consideração as características dessa imagem, eu preciso que ela tenha justamente o que eu preciso aqui. Nesse caso, esse fundo aqui por enquanto eu vou tirar. Vou deixar somente esse fundo marrom aqui, vou expandir um pouco mais para a gente dar prosseguimento. Antes de eu trabalhar essa imagem, eu vou trazer o restante dos assets, porque no caso eu tenho alguns fundos e eu preciso fazer alguns testes primeiro, porque eu preciso ter certeza que o fundo ele vai ficar exatamente como eu preciso. No caso, a imagem ela vai ficar dessa forma. O cabelo da Gabi aqui depois eu vou mudar ele também. Eu tenho uma série de texturas aqui, eu vou levar as principais, porque eu vou utilizar elas justamente para poder conseguir o efeito que eu quero. Essas aqui estão boas. No caso, elas trazem as características de cor que foram pretendidos aí pela cliente. Eu gostei muito dessa textura, gostaria de utilizar ela. As outras, por enquanto, ficam em off, mas a gente também vai utilizá-las. No caso, essa imagem aqui, ela já está com um objeto inteligente, eu vou expandir ela. Vou clicar duas vezes aqui com o mouse. Venho aqui na minha ferramenta de... Essa aqui que seria a ferramenta de... Caramba, como é que é o nome da ferramenta? Não está aparecendo. Mas enfim, você clica na Crop Tool, você vai, arrasta aqui para ambos os lados, porque nesse caso eu quero aumentar o tamanho disso aqui. E aí você clica em Generate Expand, que ele vai pegar a partir das características da imagem e fazer essa expansão para gente. Depois você pode fazer alguns testes aqui, é bem simples. Você clica aqui, ó, a parte de propriedades. Se essa informação não aparecer para você, é só você vir aqui em Window, Properties ou Propriedades, se estiver em português. E aí você consegue achar aqui o caminho. Eu achava que ele fosse ficar um pouco mais interessante, mas tudo bem, acho que deu, acho que é suficiente. Ele não vai me deixar salvar, obviamente, eu tenho que flatar essa imagem. Clico aqui nas duas informações, Flat Image, Ctrl S para salvar, ok. Fecho essa imagem. Agora sim, ela está grande, eu posso utilizar ela como... Opa, vou diminuir isso aqui. Por enquanto, deixa assim, mas esse aqui não vai ser o resultado final. Por quê? Porque no caso, eu vou tirar primeiro as informações desse fundo. Eu vou clicar aqui na minha ferramenta de máscara. Então, eu venho aqui embaixo, clico aqui na ferramenta de máscara. Espero não estar por cima dessa informação. Não estou, confirmei agora. Eu vou clicar então aqui na minha máscara, que seria a parte branca. Clico aqui no meu pincel. Vou vir aqui em cima, vou diminuir o tamanho desse pincel.
Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu colocar 800 aqui e vou então tirar principalmente as bordas aqui, ó. As características aqui dessa imagem que tem uma espécie de granulação, tá vendo? Eu vou fazer essa característica depois novamente quando a imagem já estiver pronta. Porque no caso a ideia é realmente deixar o fundo totalmente granulado, que isso vai dar o charme que a gente precisa para a nossa imagem. Bom, feito isso aqui, vou jogar essa imagem um pouquinho mais para cá. A imagem do jeito que ela estava melhor antes. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui mais um fundo, onde eu posso pegar ele e colocar aqui, deste lado. Esse fundo eu também pretendo expandir ele, vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora, só que eu vou jogar ele apenas para o lado esquerdo. Tá bom assim. Flate Image. Ctrl S, ok. Vou jogar essa imagem aqui para o fundo também, por enquanto. Desse lado de cá, eu vou ter uma janela. Cadê a janela? A janela não veio. Vamos pegar a janela, então. Vou voltar aqui. Aqui. Vou pegar essa imagem e vou jogar ela aqui deste lado. Essa imagem eu acho que eu vou até inverter ela para ela ficar mais de acordo aqui. Isso, que aí vai criar a ambientação que eu gostaria. Nesse caso, só para a gente visualizar, eu vou voltar com a minha imagem aqui em cima para você entender. Eu vou clicar aqui, ó. Aí eu venho e coloco ela como Multiply. O Multiply está um pouco escuro. Deixa eu colocar um outro modo de mesclagem aqui. Isso. A ideia é chegar a um resultado como esse aqui, que é nesse caso a janela ela vai trazer justamente a ideia que a gente precisa. E aí depois nós vamos colocar a iluminação aqui justamente para poder trazer esse resultado. Mas neste momento, eu vou tirar isso daqui por enquanto, vou vir aqui nessa imagem e vou colocar um modo de mesclagem aqui também. Seria, eu vou colocar aqui, o modo de mesclagem está interessante, hein? Esse aqui ficou bem interessante. Porque no caso, a ideia é deixar essa imagem, inclusive, acima da própria Gabi aqui. Para poder fazer, tá vendo? Esse efeito aqui. Que é um efeito meio... É porque, na verdade, a identidade visual dela traz essa ideia de fita VHS antigo, sabe? Uma coisa retrô. E aí, por isso que tem essas cores especificamente. Eu vou, então, clicar aqui na janela. Eu vou vir em Filter, Blur, Gaussian Blur. Aumentar o borramento aqui dessa janela para deixar ela bem borrada. Para trazer o aspecto que eu quero, por enquanto. Os aspectos de granulação eu vou fazer tudo depois. Nesse caso, essa imagem de fundo, ela precisa ter essa característica aqui, ó. Preciso aumentar isso aqui, é por isso que eu tinha achado mais interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar isso aqui, justamente para ter o resultado que eu quero a respeito disso. Diminuir um pouquinho a opacidade, que por enquanto eu só estou montando o cenário, trazendo os materiais que eu tenho aqui. No caso, a expansão que a gente fez dessa imagem aqui, eu precisaria que ela ficasse um pouquinho maior. Então eu tenho duas opções. Ou eu coloco essa outra informação aqui atrás, jogo aqui, diminuo isso aqui, que é justamente para ter essas texturas, porque a ideia é eu trabalhar essas texturas para eu ter o resultado que eu preciso. Então aqui cabe fazer alguns testes, porque como eu ainda não tenho certeza de como essa informação ela vai se comportar aqui, eu preciso primeiro colocar aqui. Vou colocar e vou então criar uma máscara. Sempre que você quer fazer a mesclagem de algum elemento, você coloca a máscara que ela justamente vai fazer isso. Então eu vou colocar aqui a máscara para poder ir criando e construindo este cenário. Diminui isso aqui. Depois a gente escurece um pouquinho, né? Para não dar conflito com a informação da frente, que é o mais importante. Eu tenho também... No caso, o ideal seria, inclusive, aumentar essa janela. Vou deixar ela bem grande aqui, ó. Na janela eu também vou colocar uma máscara. Venho aqui, seleciono a janela e vou trabalhando isso aqui. Robson, tem muitas texturas. Sim, tem muitas texturas, porque no caso a ideia é justamente essa mesmo. Porque essa imagem, ela tá ficando maior do que aquela que seria uma imagem convencional. Como isso aqui ficou muito duro, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse pincel para 1200, vou colocar até 1300. Eu quero uma coisa bem sutil. Como você tá falando de várias texturas, é interessante que essas texturas tenham a transição entre elas seja bastante sutil. E aí eu ainda não tenho certeza se vão combinar 100%, por isso que eu estou testando aqui, daqui a pouco a gente vai ter essa certeza. Eu vou inclusive para já aproveitar e pegar a cor, que vai ser a cor de fundo dessa informação aqui. Eu tenho as informações de CMYK e RGB dela, eu vou então pegar essa informação aqui, meu Deus, seria essa cor aqui, ó, esse marrom aqui. Vou então colocar aqui esse fundo. São muitas camadas, eu sei, mas com o tempo você se acostuma. Caso você ainda não trabalhe com isso diretamente, assim, na minha cabeça já está tudo aqui rodando e funcionando ao mesmo tempo, que é muita coisa, na verdade. Eu acho até que eu vou fazer o seguinte, como eu gostei dessa janela, eu quero que essa janela fique maior. Vamos expandir isso aqui para ver o que ele traz pra gente? Eu adoro essa expansão gerativa, porque às vezes ela traz algumas coisas de criatividade que a gente ainda não tinha percebido. E essa é a parte legal disso aqui, né? Já que a Adobe diz que consegue fazer isso, vamos deixar ela fazer, na verdade. Eu poderia até, inclusive, ter expandido as janelas. Nesse caso, agora dobrou as janelas aqui, tá? Deixa eu ver que tá interessante. Vamos expandir para baixo um pouco. Essa é a parte mais gostosa de fazer isso aqui. Pronto, expansão generativa feita. Aí você vê a imagem anterior e aqui como ela ficou, porque nesse caso agora eu tenho mais espaço de trabalho. Eu tô fazendo isso, você vai entender por quê. Salvar isso aqui, porque nesse caso fica uma janela maior, onde eu vou poder trabalhar ela. Vou diminuir aqui o tamanho, inclusive tirar
aqui. Isso, que aí no caso fica uma janela, tá vendo? Ou então colocar novamente aqui. Eu vou mesclar também isso aqui antes. Normal, eu vou jogar isso aqui pro modo. Modo de mesclagem é uma coisa que eu sempre costumo testar bastante antes, porque dá um certo trabalhinho encontrar modo de mesclagem que faça sentido. Eu vou colocar esse aqui, ficou interessante, Exclusion. No caso, ele fica mais de acordo com a cor final ali. Diminui isso aqui, fica evidente que é uma janela. Ainda mais quando nós colocarmos a iluminação, isso aqui vai ficar bem interessante. Vou então clicar aqui novamente para fazer a mesclagem dessa informação aqui com o fundo, né? Porque é interessante que tudo seja bastante sutil, bastante linear, sem muita, sabe? Agora eu só preciso confirmar se está interessante essa imagem aqui, porque eu acho que ela está pesando um pouco. Vamos aumentar isso aqui para verificar. Inclusive, para aumentar isso aqui, jogar ele aqui por cima, para ficar dessa maneira. Boa. Vem então colocar isso aqui. De novo, galera, isso aqui é mais um processo. Isso aqui eu não vou colocar isso aqui como um tutorial definitivo, não, porque eu tenho já um tutorial onde eu ensino você a fazer ambientação de uma maneira realmente efetiva, utilizando cada técnica, cada detalhe. Eu estou mais mostrando para vocês aqui porque eu estou querendo, talvez, ganhar essa proximidade com vocês e diminuir o conteúdo técnico no canal. O conteúdo técnico do canal ele não está mais dando tanto resultado assim. Então, nada melhor do que testar formatos, não é verdade? Eu vou, então, deixa eu ver aqui. Vou usar esse modo de mesclagem. O normal ficou melhor ainda. Enfim. Eu vou colocar então essa informação aqui, eu vou aumentar ela. E aquela informação superior, ela tem uma característica interessante. Vou fazer um teste aqui, peraí. Eu vou colocar ele com outro modo de mesclagem. Ah, ficou melhor. O screen aqui funcionou até melhor, inclusive. Porque nesse caso eu vou precisar talvez fazer isso aqui, ó, que é diminuir ele, porque tem essa faixa aqui. Mas essa faixa até dá para manter, sim. Porque na verdade eu queria que ele fosse até mais lá para frente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ele, vou jogar ele para esse outro lado. Ah, se bem que dá para deixar aqui também, ficou legal, assim. Vou voltar com ele aqui, vou aumentar ele mais. Aumentei demais. Joga para cá, isso. Agora eu posso diminuir bem isso aqui. Que no caso aqui, ó, ele só vai dar, tá vendo, ó, uma pimentinha de textura mesmo. O problema agora que aconteceu foi o seguinte, como eu tenho essa outra textura por cima, ela ficou muito pesada. Aí, no caso, agora eu tenho que fazer de novo um outro teste aqui de mesclagem para poder ter certeza que vai ficar legal. Vamos lá. Olha, legal isso aqui. Mas não tá vindo de acordo, né? Aí não adianta. Engraçado que esse aqui ficou tão fraquinho que ele sumiu aqui. Porque nesse caso do de cima, esse aqui, ó. Eu não sei se você já produz páginas ou landing pages, mas eu, 3 anos atrás, decidi fazer isso e foi a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida. Desde então, eu consegui, de fato, construir uma carreira sólida nessa área, onde eu faturo em média de 10 a 12 mil reais todos os meses produzindo páginas e landing pages para clientes que trabalham com mercado digital. Eu tenho um curso extremamente eficiente que vai te ensinar do zero ao avançado como que você aprende a fazer páginas e landing pages assim, assustadoramente lindas, incríveis, que convertem bem e que vão ajudar os seus clientes a terem resultado. Aproveita que o preço promocional ainda está vigente para você garantir a sua vaga e se transformar num criador de página sensacional, que ganha bem, que é bem remunerado, que tem qualidade de vida, que faz os próprios horários. Eu, se eu fosse você, aproveitava, porque se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, eu com certeza teria agarrado. A ideia da textura é justamente aquela textura de filme. Sabe quando você tá fazendo aqueles filmes antigos? A ideia da textura é justamente aquela textura de filme. Sabe quando você tá fazendo aqueles filmes antigos em que você tinha uma fotografia que ele tinha uns pequenos riscos, assim? Eles trazem essa textura e é isso aqui interessante nessa hora. Por enquanto é interessante, talvez eu vou ter que escurecer isso aqui um pouco mais. Então, antes disso, eu vou pegar aqui e vou fazer uma máscara. Nessa máscara eu vou aumentar bastante aqui para que ele suma. Então, a questão das texturas eu consegui, que aí no caso você consegue observar o seguinte, ó, quando eu tiro aqui as texturas, elas dão uma diferença muito grande. Quando não, você tem uma diferença assim bem grande, e aí quando você coloca elas, você percebe. Eu só preciso talvez colocar um pouquinho mais de contraste. Então eu vou selecionar aqui, Image, Adjustment, Levels, vou vir aqui e vou pegar o Levels e vou aumentar esse contraste aqui para ficar bem evidente essa informação, porque essa informação ela é importante, principalmente quando nós vamos colocar aqui as luzes para iluminar e tudo mais, para deixar essa informação da maneira como eu quero. A janela está aqui, você tem essa textura de apoio, tá vendo? Inclusive, na textura aqui, eu preciso só tirar um pouquinho desse... Ele está um pouco grosseiro aqui, e nunca é interessante você deixar nada grosseiro nessa hora. Tá? Todas as informações, elas precisam estar bastante... As informações, elas precisam estar bastante sutis, né? Tudo tem que ter bastante sutileza. Você não pode ter linhas duras. Você tem que ter os arredondamentos nos lugares certos justamente para evitar esse tipo de coisa. E você tem a primeira textura e a segunda textura. A segunda textura, no caso, ela ficou um pouco esticada, mas ainda está de acordo. Vou testar mais um modo de mesclagem aqui antes de dizer, ah, sim, ficou até melhor. Aí, ó, aí sim, aí ficou bom. Na verdade, peraí.
Tá muito forte. Muito bem. A imagem ela tá um pouco escura, sim. Quando a gente testa com a nossa informação, fica exatamente o que eu estou buscando. Tá ficando bem interessante. Agora nós partimos para a próxima etapa. Na verdade, essa etapa das texturas, geralmente ela vem depois que você faz o tratamento da própria imagem em si. No caso, para você fazer o tratamento da imagem, não é difícil. Espera aí, tem um erro aqui. Esse erro tá vindo de onde? Ele tá vindo dessa textura aqui, ó. Essa textura, como exclusion, ela tá interessante. Só que... deixa eu ver aqui, fazer mais um teste. E aí é teste. Eu, no caso, eu acabo testando bastante, porque os modos de mesclagem, eles não são exatamente lineares. Eles são randômicos. Então, dependendo do tipo de luz e de cor que você estiver usando, ele pode se comportar de um jeito. Então, nesse caso, às vezes é necessário fazer alguns testes. Eu faço aqui na Alvive a cores mesmo, porque não é nenhum fim do mundo, né? Bom, acho que esse tá interessante também. Acho que do outro jeito tava mais, né? Exclusion, cadê? Bom, vamos deixar assim por enquanto. Deixa eu fazer um teste melhor. Vou colocar um exclusion aqui. Exclusion, ele tava deixando essas pintinhas verdes aqui, isso aqui tava me incomodando. Então, nesse caso, se eu tiro aqui, é só mais isso mesmo. Ficou melhor assim. Feito isso, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar minha imagem, que no caso seria a Gabi, imagem principal. Vou vir aqui em Filter, Camera Raw. No Camera Raw eu faço os ajustes necessários para que duas coisas sejam necessárias. Eu trabalho a iluminação dessa imagem. Pior que o movimentador aqui, ele é diferente. Ele é diferente do movimentador dos outros pontos de contato. Eu não sei porque que eles fazem isso, mas enfim. A textura aqui tá até boa. Nesse caso a gente pode até aumentar. Dá para colocar isso no final, mas nesse caso eu quero fazer só nela em si, não nas outras informações. E você mexe nesses aspectos aqui, ó. Textura, clarity, para você conseguir um pouco mais de informação. Você consegue ter um contraste melhor. É que se você tira aqui, ó, tá vendo? Você tem uma diferença. Só não pode exagerar demais para não ficar muito plástico, porque senão fica muito artificial também. Você consegue mexer na luz. Vou aumentar a iluminação dela, mas eu não quero aumentar demais para não estourar. E assim você vai trabalhando de modo que você consiga o resultado que você quer. Se de tudo você ainda quiser um resultado ainda mais rápido, isso é possível justamente com os filtros. Eu estou tentando, na verdade, mexer um pouco nela aqui, mas eu acho que eu vou preferir trabalhar só o levels dela. Assim tá interessante também. Mas eu posso vir aqui em Image Adjustment Levels, que é como eu costumo fazer às vezes, para poder conseguir trazer esse contraste aqui para a imagem. Você observa que a minha imagem ela tá meio verde, né? Nesse caso a gente vai remover isso depois, quando a gente colocar os filtros ali de correção de cor. A respeito do cabelo dela, ele tá me incomodando porque é o seguinte, no caso, quando você tem o efeito, fica interessante, mas a sensação que dá é que o cabelo dela não é... É porque quando você tem a foto cheia, ela tem o borramento nessa parte de trás do cabelo, e isso tá me incomodando. Então, o que que eu faço? Eu já tenho isso até, inclusive, pronto. Vou me reaproveitar, né? Coisas prontas, porque a gente já tem, que eu fico só de explicar para vocês o processo. Se você quiser que eu falo mais como é que faz essas questões, é só comentar aqui embaixo. Mas lembrando que tem um vídeo aqui onde eu falo sobre isso também, tá bom? Basicamente, o que eu fiz foi colocar um cabelo, que eu peguei na internet aqui, porque eu tentei fazer essa geração através do Photoshop. Mas adivinhe, não funcionou. É isso mesmo, não funcionou. Nesse caso, eu vou selecionar aqui e vou levar para lá, porque quando ele faz o recorte, ele acaba tirando essas características. Isso é ruim, não é? Ah, eu tenho que fazer uma coisa primeiro, peraí. Eu tenho que tirar essa imagem daqui e abrir a imagem da Gabi para fazer a edição diretamente aqui dentro. E aí, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar isso aqui, vou levar para lá essa informação, justamente colocar ela aqui, tá vendo? Eu posso só simplesmente colocar aqui atrás e fazer da maneira simples mesmo, ó. Vou rotacionar isso aqui para poder ajustar essa informação. E nessa imagem aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa parte de trás, assim como eu fiz na outra, justamente para que o encaixe aqui seja mais orgânico. Vou então selecionar minha ferramenta de caneta, vou fazer uma seleção rápida aqui. No caso, eu só esqueci de um detalhe, que é porque a minha imagem está como um shape. Eu venho aqui em cima e coloco em path. Tem que lembrar disso. Venho aqui, seleciono, make selection. Vou então selecionar aqui a minha máscara, venho com a minha ferramenta de lápis e vou fazer aqui esta seleção. Se eu tiver exagerado um pouquinho na dose, provavelmente eu exagerei, daqui a pouco eu vou descobrir. Até que não, porque deu certo, ó. Então eu coloco essa imagem aqui. Se bobear, eu nem vou precisar disso aqui. Eu vou sim, vou precisar. Vou então selecionar isso aqui, vou rotacionar ele, que é para ele poder fazer o encaixe aqui. Vou aumentar essa informação. Ah, como é que eu faço isso? É mais fácil eu fazer outro, né? Então vou selecionar aqui, vou criar uma camada nova, venho aqui com a minha ferramenta de Pen Tool, faço uma seleção aqui, uma seleção arqueada. Esse uso da Pen Tool eu também ensinei num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. No caso, eu ensinei de forma bastante minuciosa, inclusive com o Photoshop numa versão antiquíssima. Assim, é um vídeo antiquíssimo, mas que ainda vale a pena, caso você queira aprender o uso dessas ferramentas. Porque, apesar de você ter inteligência artificial, quando você vai fazer o uso profissional, é exatamente isso aqui que eu estou fazendo, em que você faz uma coisa de cada vez. Vou fazer aqui, então, Make Selection, seleciono isso aqui, vou selecionar a mesma cor, no caso, antes, clico aqui com o botão direito do mouse e Make Selection, vou colocar um Border Radius de 5, que nesse caso ele está com um certo borramento, vou então vir aqui e vou com a minha ferramenta de lápis, clico com o Alt,
faço a seleção da cor e faço aqui a complementação dessa informação, para ficar tudo bastante orgânico. Esse cabelo, ele tá numa cor um pouco mais clara, mas eu quero justamente que ele fique numa cor um pouco mais clara para que haja o contraste, tá vendo? Para que fique bastante evidente que tem essa informação lá. Então, dessa forma, eu deixo o cabelo aqui, da forma como ele tá mesmo, que seria esse cabelo aqui, ó. Pode ser um PNG ou qualquer outra coisa, só para você entender. E aí, posso vir nele e eu vou colocar um pouco de blur. Eu tenho objeto inteligente, clico no botão direito, converte to Smart Object, Filter, Blur, Gaussian Blur. Só um pouquinho de borramento aqui para dar um tchan, que aí ele não fica tão distoante. Justamente para você aproveitar a profundidade de câmera, que foi o que aconteceu ali na hora que fizeram essa foto, que na verdade essa foto ela foi gerada por inteligência artificial. Com a inteligência artificial do Flippic, que também tem um vídeo. Eu vou fazer uma playlist. Todos os vídeos que eu estou indicando vai ficar numa playlist aqui embaixo. Acho mais fácil do que eu ficar tentando aqui explicar, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Então, com isso em mãos, a gente então tem aqui a foto da maneira como eu gostaria. Não é essa. Aqui, ó. Agora a foto está exatamente como eu gostaria. No caso, ele tem uns fiapos aqui, eu vou ter que tirar eles. Mas depois eu faço isso. Acabou ficando muito claro. E deu um contorno aqui. Então, isso também precisa ser corrigido. Porque no caso, a imagem ali, ela tá com um contraste diferente. Mas também é muito simples de ser feito. Venho aqui com a minha ferramenta de pincel, diminuo o tamanho. E na minha máscara selecionada, faço a remoção dessas informações. No caso do cabelo, ele ficou com fiapos, então eu vou ter que vir aqui e colocar uma informação de fundo para poder ver o contraste de cor aqui, tá vendo? Porque não é interessante ter isso, né? Perde um pouco da credibilidade. Eu vou então colocar aqui essa informação, aumentar o tamanho desse mouse, ó, o tamanho desse pincel, e vou diminuir aqui esses fiapinhos. Vou também trabalhar um pouquinho a cor, Ctrl U. Venho aqui, vou mexer um pouquinho no Hue Saturation, mexer um pouquinho aqui na iluminação, pronto. Que no caso você tem a diferença do que estava para o que ficou aqui. Agora sim, pronto. Ó, agora sim. Oh, caramba, fiz cagadinha. Aqui tá com o fundo, é só tirar o fundo aqui, Ctrl S. Aí, na minha imagem agora, eu vou então colocar mais uma máscara. Eu vou vir aqui com o meu pincel, vou aumentar o tamanho desse pincel. E com esse pincel em vista, deixa eu aumentar o tamanho desse pincel aqui para 800. 800. Eu quero mais, eu quero pelo menos uns 2000, porque eu preciso que ela vá esmaecendo de uma maneira extremamente sutil. Aí, ó. Porque ela tem que sumir, mas ela não pode sumir totalmente. Eita, pera aí, calma. Uma coisa de cada vez. Um problema de cada vez. Essa imagem aqui de trás, parece que ela tá dando... É isso que tá causando essa confusão. Pera aí. Nessa imagem de fundo aqui, eu vou esmaecer ela também. Esmaeceu, resolvido. Deixa eu ver. Essa outra aqui também. Tem mais uma aqui que tá deixando alguma linha dura, tem alguma linha dura. E não pode ter linha dura. A linha dura tá vindo dessa. Ah, Robson, como é que você tá vendo isso? É porque na hora que eu aproximo, tá vendo que tem uma linha aqui? Ó, vou aproximar bem aqui, ó, porque aí fica bem evidente, ó. Tem uma linha. Não pode ter isso. E essas coisas, elas são observadas enquanto você tá fazendo. Porque eu faço aqui no olhômetro, porque eu tô tão acostumado que eu já saio fazendo, tem tudo no olhômetro. E eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso às vezes. Porque se você deixa essas coisas acontecerem, isso torna o seu trabalho muito grosseiro. E nunca é interessante. Tanto que a imagem que tá aqui, ó, ela ainda tem linhas aqui, então tem que tirar tudo. Vai lá com o pincel e tira todas as linhas duras, porque não pode ter linha dura, senão isso estraga o seu design, torna o seu design bem grosseiro. Agora sim, vem aqui, 2000. No caso aqui eu tenho que diminuir um pouquinho, colocar isso aqui em 600. Volto aqui então para o pincel em branco, estou selecionando aqui a minha máscara, vou voltar com isso aqui ó, para... Tá vendo? Nesse caso aqui, ela tá fazendo essa informação, mas eu vou tirar isso aqui também. É porque eu deixei naquele momento, mas eu estou totalmente arrependido. Se bobear, eu vou até ter que tirar a imagem, porque eu queria a mão dela fazendo alguma outra coisa. Então, nesse caso, como eu quero a mão dela fazendo alguma outra coisa, eu vou ter que fazer o quê? Generação expansiva. Oh, não é generação expansiva, não. Vou ter que utilizar a inteligência artificial do Photoshop para... Tá, vai, vamos tirar isso aqui primeiro. Se a gente faz a comparação com aquela imagem original, ela estava direto. Aumento isso aqui para 800. Não ficou como eu queria, não. Eu acabei tirando demais. Vamos resolver isso? Eu vou aumentar essa expansão aqui. Eu deixei ela salva. Eu não deixei ela salva, como eu fui inteligente. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, vamos selecionar isso aqui. Generate Fill. Ela está de braços cruzados. Eu vou colocar em portuguesão mesmo, porque eu não sei como é que escreve essa frase em inglês. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não tá legal. Meu Deus. Assim ficou um pouquinho melhor, mas ele deixa umas coisas aqui, né? Então é mais fácil fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso tudo aqui, selecionar tudo isso aqui, porque eu achei por um momento que isso aqui fosse fazer sentido, mas não fez não, porque a mão estragou tudo. Eu vou selecionar isso aqui, Make Selection, apagando. Venho aqui então, no caso eu teria que fazer o seguinte, ó, primeiro aplica a camada, isso, agora eu apago. Muito bem. Acho que assim até ficou melhor, mas nesse caso eu tenho só que complementar a mão dela, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, clico aqui com a minha ferramenta de seleção,
Vamos ver se ele vai entender. Ele trouxe uns resultados bem bizarros aqui, mas que já é alguma coisa. Esse aqui ficou muito bizarro. Esse aqui ficou melhor. Sabe que eu deveria ter puxado aqui? Na verdade, ela tá de lado, né? Então, acho que esse aqui ficou um pouco melhor. Vamos deixar esse aqui e fazer os ajustes necessários. Que aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar isso aqui, vou juntar tudo, né? Merge Layers. Venho aqui com a minha ferramenta. Faço, então, uma seleção ao redor disso aqui. O dedo dela pode muito bem estar aqui, então não precisa aparecer. Pode excluir isso. Seleciona aqui, remove. E aqui eu vou gerar uma mão. Vamos aqui, generate the hand. Ih, deu certo não. Tem hora que ele simplesmente não funciona. Mas eu acho que do jeito que tá aqui já dá para levar, já dá para resolver. Vamos salvar isso aqui. Eu fiz o seguinte então, eu vou voltar aqui para minha imagem, vou tirar essa informação para que aí dessa forma eu consiga fazer tudo novamente. Na imagem aqui, eu vou colocar minha máscara, 1200, tirar aqui essa informação, ficar uma coisa bastante sutil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na imagem, vou diminuir o tamanho aqui do pincel, com bastante sutileza a gente tira essa parte, que aí fica um pouco mais interessante também, né? Porque como eu te expliquei, não pode ter linha dura, não é interessante que tenha. E aí, para poder disfarçar melhor essa questão, é porque eu acho que tá um pouco... Enfim, a gente vai entender isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Filter, Blur Gallery, Iris Blur, eu amo usar esse aqui. Esse aqui ele dá bastante, vou diminuir aqui o tamanho dele, porque no caso, esse tipo de filtro aqui, ele consegue trazer esse resultado aqui pra gente, ó. Que é você tem um borramento nas bordas, nas informações de borda. Então eu consigo fazer dessa forma aqui. Jogo pra cá e aí eu tenho a ênfase onde eu quero mesmo. De modo que a mão dela estar esmaecida não vai afetar a minha informação. E você observa comigo que isso aqui... Oh, meu Deus do céu, pior que esse negócio ele fica bem no meio quando a gente quer fazer alguma coisa assim. No caso, eu queria que ela descesse um pouquinho mais, mas enfim, não rolou. Tá dando uma linha dura aqui ainda, está me incomodando, galera. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu pegar essa informação aqui, vou aumentar ele. Pronto. A nossa saga com essa informação aqui está sendo meio problemática, porque ao mesmo tempo em que ele está muito bom, ele parece que ele dá algumas dificuldades, mas eu acho que com o screen aqui ficou melhor. É, isso. Agora deu certo. Muito bem. Então, continuando a nossa imagem, eu vou... Tá dando um problema de contraste aqui, deixa eu ver o que que é isso. Isso dá cor. Pera aí. Será que eu exagerei no contraste? Pode ser esse aqui. Mas não deveria ser isso, né? Mas enfim. Porque a imagem aqui ela tá com um contraste muito grande. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui da mesma cor. Mas isso aqui tá da mesma cor. Eu não entendi o que aconteceu, não. Enfim, né? Eu posso corrigir isso artificialmente, que vai ter que ser assim. Porque na verdade essa imagem ela tá bastante verde. Eu não entendi por que ela tá verde assim. O Camera Raw. O Camera Raw acabou prejudicando mais do que ajudando. Então, como o Camera Raw ele prejudicou mais do que ajudou, eu vou voltar nele aqui. É o Exposure. São os efeitos. É o Texture. Acho que eu vou deixar para colocar então o Texture na imagem final, que aí vai dar certo. Vamos tirar isso aqui, tirou aqueles excessos. E a gente se foca em colocar os filtros apenas no Levels. Isso é comum de acontecer dependendo da qualidade da imagem, de outros aspectos, que não há como prevermos. Que você vê aqui, ó, quando eu jogo para cá, a imagem está puxando aspectos aqui. Isso aqui provavelmente pode ter a ver com a bitragem da imagem. A bitragem da imagem é a quantidade de pixels que uma imagem tem e que interferem na resolução dessa imagem. Que é uma coisa que eu não consigo ter controle, porque isso vai depender especificamente da qualidade em si dessa imagem, tá? Então, até então, conseguimos iluminar um pouco, mas enfim, né? Vamos então colocar os efeitos aqui de contraste, porque no caso eu queria que ela tivesse um certo contraste, mas também não pode ser demais para poder não perder o aspecto principal. Eu vou clicar aqui 2 vezes para abrir o Layer Style, vou clicar aqui em Inner Shadow, ele já até cria um Inner Shadow aqui que ele pega características que já tem. Vou selecionar aqui, vou selecionar minha cor, que seria esse marrom aqui, posso até colocar um pouco mais de cor aqui, que no caso você já tem alguns aspectos, ó. Eu acho que assim vai ser mais fácil de enxergar. Vou colocar a imagem deste lado aqui, você pode, por exemplo, colocar mais de um, então uma eu vou deixar só para iluminar aqui o rosto. Vou colocar mais um Inner Shadow aqui. Nesse caso, eu vou jogar ele aqui para a esquerda. Você consegue mexer aqui, ó, por exemplo, no size dele. Deixo o distance dele bem pequeno. No caso, eu só não posso deixar o distance pequeno demais a ponto dele aparecer do outro lado. Esse é um problema. Aqui um pouco a opacidade e vou mexer no modo de mesclagem dele. Aqui em normal. Esse ficou legal. Quando você faz o preview, você percebe que agora a gente consegue ter justamente essa característica de ter uma luz aqui. Essa aqui não é a única e nem a melhor forma de você conseguir uma luz, mas é possível. Você também tem um Inner Glow. Vou clicar aqui, esse Inner Glow está escuro. Vou selecionar a cor aqui. Vou aumentar a opacidade.
para poder dar justamente esse aspecto aqui, ó, tá vendo? Tá como overlay, posso testar outros modos de mesclagem aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado com o Inner Glow, que no caso o Inner Glow ele pega características embaixo aqui também, ó. Como você pode ver, ele deixa essa característica aqui embaixo também, isso não é legal. Vou fazer o seguinte, então, eu vou selecionar aqui, ó, e esse ficou interessante, ó. Quando eu tiro o Inner Glow, você vê que o Inner Glow ele deu pouco efeito aqui, mas tá bom. Eu vou tirar os efeitos aqui para você entender. Consigo fazer aquele efeito, no caso, como é de costume, que é você clicar na sua imagem, você vai clicar aqui, vai colocar um Solid Color. Esse Solid Color, eu coloquei o Solid Color antes de selecionar a cor. Então, deixa eu selecionar a cor primeiro, que no caso é essa cor aqui. Seleciono ela, clico aqui, Solid Color. Você clica no Alt, no espaço entre as duas informações aqui, ó, vai aparecer uma setinha preta do seu lado aqui. Você clica nela para ela fazer esse recorte, tá vendo? Você pode, por exemplo, colocar um modo de mesclagem aqui, vem aqui, coloca um modo de mesclagem que deixa essa imagem numa iluminação legal, aqui dá muito pouco. Vou colocar aqui como linear dodge, se for o caso eu posso depois mexer na cor. Vou inverter aqui essa máscara, Ctrl I, e vou trabalhar aqui para poder retirar, no caso luz, né, para que essa informação de fundo apareça. Vou clicar aqui então para poder colocar em branco, que aí onde eu clicar aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer. Aí dessa forma eu coloco somente naqueles lugares em que eu percebo que claramente tem uma luz sendo refletida ali, em pontos bem específicos. Eu tenho que tomar cuidado aqui, ó, deixar o pincel inclusive menor, de modo que eu consiga fazer essa luz. Essa aqui, na verdade, é uma das melhores formas de você fazer luz, justamente porque ela está intimamente ligada a uma luz em que você consegue ter um certo controle, principalmente nessas partes internas aqui, por exemplo, ó. Aí eu vou fazer aqui, tá? Onde está batendo luz. Fica até bastante evidente porque a própria imagem tem um pouco disso, né? E aí depois eu só preciso vir e ir retirando nessa parte que não tem como, não precisa. Aqui tem um pouco mais de luz. No caso, a luz ela está vindo aqui da esquerda para a direita. Eu vou então selecionar aqui algumas partes. Coloco o pincel em preto novamente quando eu quero remover informação. Isso aqui você já sabe de qual é salteado, como eu ensino ali naquela aula. Posso inclusive diminuir se estiver muito forte, porque no caso está muito forte. Ah, também tem que tirar aqui, ó. Que aí, ó, você observa, tá vendo? Que você tem justamente esses pontos de luz. Eu posso, por exemplo, também vir aqui, aumento um pouco o pincel, deixo o pincel em 100% de smooth. Tem que aumentar o tamanho dele, para que eu consiga este resultado. Até para colocar um pouquinho mais aqui, vai ficar bem interessante. Mas eu vou ter que diminuir um pouquinho a opacidade dele. E aqui é olhômetro, tá? É fazer isso aqui de acordo com o que manda o projeto. Deixa eu ver se o cabelo aqui em cima... Ah, vai fazer sentido também. Então deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para poder fazer isso aqui também. Ah, mas aqui já não ficou tão legal, né? Não, isso aqui não vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar algumas outras pequenas luzes aqui, que no caso eu quero colocar uma luz aqui de forma bastante sutil. Você coloca geralmente uma luz estourada atrás dela, utilizando justamente a mesma cor. Seleciona aqui, você dá um clique, pega essa informação, joga aqui atrás, aumenta o tamanho dessa informação. Tudo isso eu ensinei nessa outra aula. Eu acho que essa outra aula está um pouco mais completa, porque nessa daqui eu estou com um certo desafio, então eu preciso fazer de uma forma um pouco mais experimental. Vou vir aqui, ó. Vou colocar, então, um modo de mesclagem aqui, que funciona. Esse ficou bem legal. Olha aí, esse ficou bem legal. Nossa, esse funcionou perfeitamente. Até, inclusive, eu tinha tirado aqui. Na hora que eu colocar a iluminação, então, vai ficar... Uau! Chuchu, beleza. Eu vou, então, vir aqui nessa camada luz. Eu vou colocar ela até em amarelo, para ela não se misturar com as outras, porque são várias camadas de luz. Isso aqui me incomoda muito. Vou colocar aqui por cima, diminuir o tamanho e jogar essa informação aqui, ó. Aqui, para poder dar, tá vendo, ó? Para poder ficar bem evidente que tem um ponto de luz aqui, porque essa luz ela fica meio que vazando por cima da pessoa. Posso fazer isso, inclusive, dos dois lados. Que eu faço desse lado aqui, desse lado aqui é só diminuir um pouquinho a opacidade, para ficar bem fraquinho e não interferir na qualidade da minha imagem. Deixa eu aumentar esse tamanho aqui dessa luz, porque essa luz ficou muito... Ela deu um contraste, assim, realmente muito bonito. Ficou bem elegante e tal, sem forçar muito a barra. Talvez eu só precise vir aqui nessa imagem e aumentar um pouco o contraste dela. No caso, eu venho aqui no Levels, para ficar bem evidente aqui que tem essa informação. Bacana, muito bom. Talvez tenha alguns ajustes que eu ainda vou precisar fazer aqui, só que todos esses ajustes eles são mais pontuais quando você tem a informação que você precisa, principalmente. E quando você tira todos os efeitos, você percebe essa diferença de uma maneira mais evidente. Agora, para poder não necessariamente finalizar, porque ainda tem alguns outros detalhes que eu gostaria de colocar, eu vou fazer duas coisas. Eu vou voltar com essa informação aqui, vou colocar uma camada. Na verdade, o ideal seria eu selecionar todas essas camadas para fazer os ajustes finais, que foram aqueles ajustes que eu falei. Antes, eu só vou fazer um ajuste de luz, que é o seguinte. Eu vou fazer uma seleção aqui, que você tem uma luz partindo aqui para dentro. Então, você pode simplesmente fazer uma seleção aqui, pegando toda essa informação. Seleciona tudo aqui. Você vai vir com a ferramenta de gradiente. Então, você tem essa ferramenta Bala de Tinta, você tem a ferramenta Gradient Tool aqui. Na ferramenta de Gradiente, você vai colocar as luzes que você quer. Então, primeiro eu posso até colocar aqui... Opa!
eu esqueci de fazer a seleção. Clico aqui, Make Selection, ok. Vou então vir aqui na minha ferramenta de gradiente, e aí na ferramenta de gradiente eu coloco a cor que ele aparece aqui não tem problema, porque isso aqui é fácil de alterar. Eu vou clicar 2 vezes aqui em cima, onde está escrito aqui gradiente, é aqui que eu vou colocar as cores que eu preciso. Então eu vou clicar aqui 2 vezes para selecionar a cor, vou clicar aqui embaixo, qualquer cor, meu Deus, é muito processo para colocar uma cor. Nessa cor aqui, ok. E a outra, no caso, ela tá 100% em transparente, você clica aqui em cima só para ter certeza. Aqui em cima você clica aqui, era para estar em 0, né? Mas enfim, a ideia é essa mesma. E aí você tem a sua cor gradiente aqui. Filter, Blur, Blur. Aí ele vai pedir para rasterizar por ser um... Então vamos transformar no objeto inteligente, porque depois a gente pode acabar precisando dessa informação. Vou dar um blur aqui para deixar ele bem borrado mesmo. Tem inclusive esticar isso aqui mais. E com isso diminuir bastante esta opacidade. Porque na verdade a ideia aqui é essa mesmo. Você vê que essa iluminação acabou estragando um pouquinho o rolê. Deixa eu diminuir aqui, poder não ficar tão grande. No caso, a janela aqui, ela está emanando uma certa luz, na verdade. Aumenta essa opacidade aí, enfim. E, por fim, a gente vai colocar uma granulação nessa imagem toda. Então, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu queria colocar a granulação mais nas imagens de fundo, tá? Então, eu posso fazer algumas coisas aqui, como, por exemplo, selecionar essas 3 imagens aqui, mais o fundo, seleciona tudo, converte o Smart Object, vem aqui, Filter, Noise, Add Noise. No caso, ele vai perguntar quanto que eu quero colocar de granulação. Nossa, não precisava de tanto, né? Mas ele ficou em aspecto... eu vou colocar em um aspecto monocromático aqui, que ele fica um pouco melhor. Vou colocar aqui um aspecto em 5. O único problema da granulação é que quando você faz a granulação, ele acaba por afetar a imagem, ela fica muito pesada, e ela também perde um pouco de detalhe, ó, tá vendo? Justamente porque você está fazendo ali, querendo ou não, uma granulação, não é verdade? E eu vou então voltar aqui com o nosso, a nossa textura, né? Porque você já tem uma textura aqui, tá vendo? Você aumenta aqui e coloca mais uma textura, que aí fica exatamente como eu queria. Eu só queria talvez um pouquinho mais de luz no cabelo dela. Então dessa forma eu vou ter que voltar aqui para branco, ficou muito pequeno. Agora sim, quando a gente faz aqui a verificação, a gente vê que ficou interessante exatamente como eu queria. Vou salvar aqui essa informação e vamos salvar para ver como é que ficou lá na nossa página. Já trago o resultado para você. O último detalhe que eu estava me esquecendo, que é o seguinte, quando você tem uma imagem, você precisa que ela fique... Tá isso aqui, ó. Eu posso fazer uma coisa, em vez de eu colocar isso aqui, eu vou colocar a outra imagem, que eu tenho uma outra imagem. Vou duplicar ela aqui, vou virar, para vai ter o resultado que eu quero. Vou colocar essa aqui, modo de mesclagem. Olha, uau, aquele meme do cara que ele faz... Uau, ficou bem legal, né? Nossa, ficou exatamente o que eu queria. Deixa eu colocar aqui uma máscara, aumentar aqui essa máscara até para diminuir um pouquinho a opacidade, que eu acho que talvez esteja muito, porque isso ela dá interferência com a informação, mas ele tem que ficar muito. Talvez eu devesse deixar isso aqui só no cantinho, assim, ó. O efeito até tava legal, mas eu não vou poder manter. Ah, que coisa triste, porque isso ele vai acabar interferindo no texto. Nesse caso, a forma ela nunca pode superar o conteúdo, não é verdade? O mais legal que seja, enfim. E aí ficou desta forma. Nossa, meu Deus, essa arte tá... Nossa, olha, esculacho, hein? Eu vou colocar então aqui em cima, ó, um gradiente, no caso exatamente com essa cor de fundo, que seria a cor de fundo da página. Essa cor aqui, ó. E isso você vai entender por quê. Eu vou pegar aqui informação, escolher cor, porque no caso, a ideia é que a imagem ela tenha um esmaecimento. Quando eu digo esmaecimento, é porque como eu vou usar essa imagem como fundo da página e não da seção, é muito importante que ela tenha essa característica. Salvar isso aqui, agora sim a gente pode salvar. O resultado final então foi esse aqui, foi uma arte assim que eu gostei bastante, fiquei bem orgulhoso, eu acho que eu consegui chegar no resultado que eu gostaria em respeito às texturas, em respeito à própria ambientação. No caso, a ambientação ela é uma coisa muito importante. Eu nem cheguei a utilizar tanta inteligência artificial assim, tem umas outras inteligências artificiais que geralmente eu poderia utilizar aqui, mas nesse caso nem foi necessário, não. E na página final, esse aqui é o resultado que nós tivemos. Ficou bem interessante, não é? E claro, também não se esquece que aqui embaixo vai estar o link do meu curso, onde eu ensino você essas e muitas outras técnicas extremamente foda para você aprender a criar suas páginas, landing pages e ganhar até 10 mil reais por mês. Todos os meses, sem sair de casa, com liberdade de tempo e liberdade geográfica. Conto com sua inscrição aqui embaixo. O link vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? O que você achou? Você gostou? Comenta aqui embaixo, olha o foguete ou qualquer outro comentário. Comenta se você gostou, se não gostou, se você quer alguma dica, qualquer coisa. Comenta aqui embaixo para eu saber sua opinião. Se inscreve no canal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!